Olá, como é que vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana aprendendo sobre oração, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre oração. Vimos muitos conceitos, aquilo que a Bíblia vai nos orientando, vai nos exortando, né, sobre a oração. E nós vamos entrar agora, mais para o final, né, desse assunto, olhando um pouco mais para a prática da oração, como orar, né? Não existem regras de como orar, né? A Bíblia não diz, olha, você tem que orar de tal, tal, tal jeito, falar de tal, tal, tal maneira, né? Mas existem princípios, como a gente tem visto ao longo dessas semanas, existem intenções do coração, né? A Bíblia ela é muito clara e ela diz em diversos lugares que a grande questão nossa em relação a tudo na nossa vida, né? Na nossa vida com Deus, na nossa vida conosco mesmo, nos nossos relacionamentos, tudo tem a ver com o coração, né? Se eu faço uma coisa certa com a intenção errada, aquilo que eu fiz tornou-se errado, mesmo que na aparência, né, aparentemente estava certo, mas a intenção foi errada. E Deus, ele olha o coração. Não adianta a gente querer impressionar. Às vezes a gente impressiona as pessoas, não é? Porque não conseguem ler o nosso coração, mas a Deus ninguém engana. E enganar as pessoas, de repente, se consegue por um tempo, né? Mas chega um momento onde toda farsa, toda mentira, ela vai cair por terra, ela vai ser desmascarada, porque nada tem a ver com Deus, né? A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que se semeia é o que colhe, né? Então, quando a gente fala sobre oração, a gente tem que tocar nesse assunto, de que em tudo, na verdade, mas a oração também entra, né? Esse importante assunto que a Bíblia traz, de que nós precisamos sondar o nosso coração sempre, porque a resposta sempre vai estar no coração, naquilo que nos motiva. Tem que ser a motivação certa, né? Tem que ser com a intenção certa. Eu estou me lembrando agora quando Samuel, ele deslumbrado diante dos filhos de Jessé, né, um parecendo mais capaz do que o outro, eles eram soldados, então eles eram fortes, eles eram, a aparência deles, né, era uma aparência que qualquer um olhava e falava, vai dar um ótimo rei, né, e Deus chega para Samuel e diz, Samuel, eu não vejo como vê o ser humano. Vocês olham o exterior, vocês se impressionam com o exterior, do jeito que a pessoa fala, o que ela faz, né? A aparência. Mas eu vejo, Deus diz para ele, o coração. Então eu não escolhi nenhum desses aí. Quem eu escolhi está lá no campo, é Davi, né? Porque eu olhei o coração dele, eu olhei tudo que ele faz com a intenção correta de coração. E isso agradou a Deus. Então, quando nós falamos sobre oração, nós falamos, né, de como orar, a prática da oração no nosso dia a dia. Primeiro ponto é a gente olhar para o coração e pedir, como Davi mesmo orava, Senhor, sonda o meu coração. Se tiver alguma coisa que não esteja em desacordo com a tua vontade, esteja por um caminho que não seja o teu, então me faz voltar para o teu caminho. Me faz ter a intenção certa, a motivação certa no coração. Essa é uma oração, talvez uma das primeiras que a gente tenha que fazer, né? Mas vamos entrar aqui no nosso estudo. Então, orar, como orar, né? Então, primeiro ponto, nós precisamos aprender na Bíblia como orar da maneira correta. Não existe uma regra do como, mas existe um porquê. Existe uma resposta, né? Existe uma resposta da maneira correta que precisa se orar. Então, nós já vimos aqui nesses nossos estudos que o nosso coração é enganoso,
que a motivação do nosso coração muitas vezes não é a motivação correta, né? E se Deus nos ouve, se Deus atende a nossa oração, é completamente pela graça dele. Isso é um ponto principal, né? É pela graça de Deus, não é pelo meu muito falar, não é pela minha insistência, não é o jeito que eu falo, mas é pela graça de Deus que nós somos ouvidos, de que Ele nos abençoa. Agora, a Bíblia, ela vai nos dizendo algumas coisas importantes, vai nos indicando algumas coisas claras a respeito da oração, da maneira correta de se orar. Por exemplo, se as nossas orações não são feitas na dependência de Jesus, né? Crendo em Jesus e no nome dele, sabendo que é pelo nome de Jesus que nós temos acesso a Deus, é pelo sacrifício dele na cruz que nós temos agora livre acesso a Deus. As nossas orações, elas começam a ter impedimentos. Ou, por exemplo, a Bíblia diz que é pela fé. Se não fazemos pela fé, isso não tem efeito, né? Então, um outro ponto precisa ser com fé. Se vocês quiserem depois ver, Tiago 1,6 diz isso, né? Por exemplo, com a motivação egoísta, Tiago também fala, Tiago capítulo 4, verso 3, fala, vocês pedem, vocês oram, mas vocês não recebem, porque pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres. Então, aí a gente já entende, né? Com a motivação errada do coração, essa oração ela não vai ter efeito. Não é a maneira correta de se orar. Por exemplo, também a Bíblia traz, aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Tem muitos textos que podem nos ensinar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus em relação à oração. Mas um outro exemplo aqui é se, por exemplo, nós estamos orando, mas estamos pedindo algo, estamos buscando em Deus, né? Que uma situação seja mudada, mas voluntariamente estamos desobedecendo. Conscientemente estamos desobedecendo. Então, não combina, né? Eu creio que Deus pode agir nessa situação, mas, ao mesmo tempo, a minha conduta é de desobediência a Deus. E isso também não faz sentido na oração. E aí a oração, então, não vai surtir o efeito que ela deseja surtir, de ser uma oração poderosa, eficaz na nossa vida, né? Então, como orar? Primeira coisa que aqui o texto ele chama a nossa atenção, da maneira correta, com a motivação correta de coração, com fé, obedecendo a Deus, crendo no sacrifício de Jesus. Então, ali a Bíblia ela traz muitas orientações a nós de como deve estar o nosso coração. Vê, né? Fé, crer em Jesus, obedecer, a motivação correta do coração. Então, tudo diz respeito aqui, né? Aquilo que está dentro de nós. Então, a oração, como orar? Né? De uma maneira eficaz. Uma oração que realmente a Bíblia mostra que é da maneira correta, que agrada a Deus, é estar com o nosso coração constantemente diante de Deus, deixando Ele sondar o nosso coração e a cada dia estarmos com o coração cada vez mais submisso a Ele, com o coração mais a cada dia desejoso de agradar a Ele. Né? E assim, com essa busca de um coração segundo o coração de Deus, que Deus diz que Davi tinha, por exemplo, né? Um coração temente a Ele, um coração que ama, que adora a Ele, esse coração vai produzir a oração correta, né? Vai produzir uma oração que agrada a Deus. O segundo ponto, que aqui o nosso estudo chama a nossa atenção, é que a oração ela deve ser perseverante. Então, da maneira correta, com o nosso coração, né? Completamente voltado para Deus, buscando a Deus a cada dia. E um segundo ponto, perseverante. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 15, ele escreve, né, para os
cristãos que estavam em Roma, e ele diz assim: rogo-vos que se juntem em minha luta, orando a Deus por mim. Então ele estava travando uma situação difícil, e ele escreve para os irmãos lá de Roma, os romanos, dizendo assim: se juntem comigo em oração, nessa batalha, nessa luta que eu estou enfrentando. Então, aqui, nós podemos entender que orar também é lutar, né? É perseverar, é persistir, é ser resiliente, quer dizer, não desistir, mas continuar perseverando, orando até essa batalha, essa luta, essa situação, ela se resolver, né? Então, agarrar-se à oração durante os altos e baixos, né, das situações que a gente enfrenta. Tem hora que as situações estão muito difíceis, tem hora que parece que está um pouco mais tranquilo, mas nesses altos e baixos, a gente perseverar em oração. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa bem interessante, né, que ele fala que ele aprendeu a estar bem em toda e qualquer situação. Então, quando ele estava bem, com certeza ele orava. Quando ele estava em luta, com certeza ele orava. Então, perseverar em oração em todo tempo, né? Ele também fala, orar sem cessar, não pare de orar, não deixe de orar em nenhuma situação, em nenhum momento, em nenhum estado de espírito seu. As coisas estão tão tranquilas, né? Acho que eu nem preciso orar mais, né? Ou eu só oro quando as coisas estão bem complicadas. Não, a gente precisa ser perseverante em orar sempre. Sempre. Né? Então, perseverar na oração, e não é só perseverar até uma situação se resolver. Isso também cabe aqui. Mas é perseverar em orar sempre, todo dia, né? A cada instante, como o apóstolo Paulo fala, a gente ser perseverante nisso. Tem muitas pessoas que lutam com uma situação, né, com um traço de comportamento, de caráter, eu não sei como é que a gente pode explicar isso, mas é aquela pessoa que, sabe, quando começa e não termina as coisas, então sempre deixa pela metade. Começa uma coisa, não vai até o fim, começa outra, não vai até o fim. Então, é aquela pessoa que não persevera até ver se cumprir aquilo que ela começou, né? É um comportamento que com certeza traz consequências muito ruins na vida dessas pessoas e é algo contrário ao comportamento que Deus tem. Então a gente entende que é algo contrário a um traço, né, uma característica de alguém que é seguidor de Cristo, de alguém que tem a Deus como seu Pai, né? Porque a Bíblia, ela vai apresentando a Deus e vai dizendo a nós, é esse o nosso alvo, nos parecer com Ele, é fazer como Ele faz, né? Jesus, ele falou uma coisa muito interessante no ministério dele, que ele fala assim, eu faço o que vejo meu Pai fazer. Então, ele dá, né, o tom aí da nossa vida, como Deus faz, então eu preciso fazer. A Bíblia diz que ele cumpre o que ele promete, ele cumpre o que ele fala, ele cumpre o que ele começa, ele não deixa as coisas pela metade. Então é assim que eu preciso também ter como comportamento na minha vida. Se eu não tenho, eu vou buscar em Deus. Senhor, o Senhor é meu Pai, e eu quero ter isso na minha vida, eu quero ser liberto dessa situação onde eu não termino as coisas que eu começo. Se isso não diz respeito, né, ao teu reino, então eu quero que isso mude na minha vida, né? E a pessoa que tem esse comportamento, quer dizer, ela não persevera até o fim, ela não é resiliente. Qualquer situação faz com que ela retroceda, faz com que ela pare. E não é para ser assim. E a oração, ela nos ajuda nesse aspecto, ela vai nos ensinando a ser perseverante. A gente não desiste de orar, a gente não para de orar, a gente não deixa de orar todos os dias, e isso vai trazendo a nós essa construção importante dentro de nós, né? De perseverar na oração, perseverar
no nosso dia a dia, nas questões do dia a dia, nas situações do dia a dia, nos relacionamentos e assim por diante, né? Então, a oração, ela vai nos ensinando isso. Aqui, o estudo, ele nos lembra, por exemplo, né, nos dá um exemplo, de quando chega, por exemplo, você coloca lá uma hora, fala assim, ó, eu vou orar todo dia às 18 horas, um exemplo, né? E aí vai chegando esse horário, esse período aí, e é uma batalha para conseguir parar tudo e orar naquele horário. E uma outra batalha que também pode acontecer consegui parar tudo, 18 horas, vou orar. E aí a outra batalha na mente para conseguir se concentrar, e aí vem um monte de pensamento, nossa, mas eu deixei de fazer aquilo, eu preciso resolver isso, sabe? Então, é uma batalha, muitas vezes, orar, né? E é importante que a gente encare essa batalha em todos os aspectos. Seja no nosso pensamento, sabe? Às vezes a gente vai orar, os pensamentos começam a divagar, é batalhar para se focar, é batalhar para ter aquele momento importante, especial de oração, é perseverar na oração quando as situações ali estão acontecendo, é não deixar as coisas pela metade. Então, um ensinamento que nós aprendemos na nossa prática de oração é aprender a perseverar. Perseveramos na oração, isso nos ensina a perseverar em tudo na nossa vida. Um outro aspecto, né, da prática da oração é que orar é conversar com Deus, é responder a palavra dele, né? Ele está conversando com a gente, ele está ouvindo o que a gente está falando, é uma conversa, é um diálogo. Agora, que tipo de diálogo é esse? Será que é simplesmente um bate-papo, né? No Jardim do Éden, Deus, ele andava com o ser humano. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 8. Andar com alguém na Bíblia é manter uma amizade, pois as pessoas conversam enquanto caminham juntas. Então, esse é o aspecto que a Bíblia diz que lá no início, antes do pecado, quando o ser humano estava ali na presença de Deus, né, no Éden, que todo finalzinho de tarde eles andavam juntos, eles conversavam, eles tinham esse relacionamento tão íntimo, né, todos os dias. Com o pecado, nós fomos distanciados de Deus, o pecado nos distancia de Deus, não é? Com Jesus, ele se tornou o caminho para nos trazer de volta a esse relacionamento íntimo com Deus. Então, com a ação de Jesus, nos trazendo de volta à presença do Pai, com o Espírito Santo vindo morar, né, dentro de nós, foi uma restauração da coisa mais preciosa que nós tivemos no início, que nós tínhamos, né, no início, que era essa livre comunicação com Deus. Então, a ação de Jesus nos trazendo à presença do Pai, o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos proporcionou agora, de novo, a ter esse relacionamento, essa conversa, esse abrir do nosso coração a Deus, caminhar junto com Ele, conversar com Ele, né? Agora, como eu falei, né? Que tipo de conversa? Qual é o tipo de palavra? Qual é o tipo de assunto? Qual é o tipo de conversa que nós temos no reino de Deus, na presença dele? É a palavra das Escrituras. É a Bíblia que traz o assunto, o tom, os princípios, os valores, né? Então, nós conversamos com Deus em cima da verdade da palavra de Deus. Ele fala conosco através da palavra, da verdade de Deus, da Bíblia. Então, responder e conversar com Deus, a base de toda essa conversa, a base de todo esse assunto é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós estamos conversando com Deus, a base, o nosso palavreado, os nossos assuntos, as nossas conversas, os nossos pedidos, os nossos sentimentos e pensamentos precisam estar baseados na palavra de Deus.
É a palavra de Deus que vai nos ensinar a conversar com Deus, a usar o palavreado dele, né? A conversa para a gente entender e para a gente falar. É a palavra de Deus. A nossa oração precisa estar fundamentada na palavra de Deus. A gente estudou aí pelas semanas atrás, né, o Pai Nosso, e a gente vê que o Pai Nosso ele é recheado de princípios que a palavra de Deus traz, a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos, a respeito do nosso próximo. Então, nós compreendemos e podemos orar e conversar com Deus, né, com o entendimento do que a palavra de Deus diz a respeito de Deus. Então, eu vou conversar com Deus, quem vai me ensinar quem é Deus? É a palavra, né? E eu vou, então, começar cada dia, um dia de cada vez, e um dia após o outro, compreendendo um pouquinho mais a respeito desse Deus tão grandioso, porque a Bíblia vai revelando a Deus. Eu vou orar sobre os meus sentimentos, sobre as minhas necessidades. Como é que eu vou compreendê-las da maneira correta? Pelos meus sentimentos? Não. A Bíblia diz que a gente não deve andar por sentimento, porque os sentimentos são enganosos, os sentimentos são frágeis, os sentimentos são inconstantes, não é assim? Quando as coisas estão bem, né, eu me sinto bem. Quando as coisas estão difíceis, os meus sentimentos já mudam. Então, os sentimentos, eles mudam muito rápido. Por isso que a Bíblia diz, não ande alicerçado, fundamentado em sentimento, mas ande pela fé, por aquilo que você crê. Porque aquilo que você crê independe das circunstâncias. Continua sendo o mesmo se as coisas estão bem ou se as coisas não estão bem. Então, como é que eu vou compreender aquilo que eu realmente preciso, as minhas necessidades, aquilo que eu devo apresentar diante de Deus em oração? A Bíblia me ensina. A Bíblia, ela me ensina como ler, como compreender a mim mesmo. Como é que eu vou orar a respeito do meu próximo? Como é que eu vou interceder? Ou como é que eu vou orar diante de uma situação que não está boa entre mim e alguém que eu tenho um relacionamento? A Bíblia vai me ensinar como deve ser o meu relacionamento com os outros. Então, a base de tudo na nossa vida, e como nós estamos falando de oração, a base da oração tem que ser a Bíblia, para que a gente aprenda a conversar com Deus, para que a gente aprenda a ouvir Deus. E um último aspecto que a gente vai ver aqui nesse estudo é que a oração, ela precisa ser equilibrada. E o que é isso? Que na oração nós precisamos ter muitos elementos que compõem a oração, como, por exemplo, adoração, confissão, agradecimento, súplica, E uma coisa não é mais importante do que a outra, mas todos esses componentes, eles constroem uma oração. No Pai Nosso a gente encontra tudo isso. A gente encontra súplica, pedido de perdão, a gente encontra adoração, a gente encontra rendição, a gente encontra todos esses aspectos aqui da oração. Por quê? Porque isso é extremamente importante, traz um equilíbrio, porque imagina se a nossa oração fosse só pedir, seria um desequilíbrio, A gente só pede, qualquer momento que eu paro para orar, eu só vou pedir. Fica uma oração muito, muito pobre, no sentido de que está faltando mais um monte de outros elementos. É uma oração que vai tender, a alimentar um egocentrismo, sabe? Aquela pessoa que só pede, o que é? Eu quero, eu quero, eu quero. Não, é pedir, porque Deus, Ele ama nos dar coisas maravilhosas, mas pedir entendendo, Senhor, é isso que eu consigo ver, que eu preciso, mas o Senhor vê melhor do que eu. Então, que seja feita a tua vontade, não a minha, isso é rendição. Então, a gente já somou,
já somou uma súplica, um pedido com uma rendição, porque ele é Deus, ele é sábio, ele sabe o que é o melhor, né? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então aqui a gente já começa a adorar. E na oração a gente precisa ter esse equilíbrio desses elementos, né? Orando a Deus. Então, em todo momento, quando a gente orar, é importante a gente olhar para todos esses aspectos. E a nossa oração, ela ser preenchida por isso. Sabe? Uma oração que tem adoração, né? Que tem súplica, que tem confissão, que tem agradecimento. É uma oração equilibrada, é uma oração recheada, né, de todos esses componentes, e é assim que a Bíblia nos ensina que deve ser a oração. Então, aqui a gente viu algumas práticas, né, do como nós devemos orar. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ensinando, que Deus continue fazendo desse nosso tempo de oração um tempo incrível, um tempo maravilhoso na presença dEle. Que a gente cresça nisso, que a gente aprenda, que a gente experimente como é maravilhoso, como é maravilhosa, como é maravilhoso ter uma vida de oração na presença desse nosso Deus. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós, muito obrigada porque nós podemos de verdade dizer até aqui. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta, que nos traz revelações. Muito obrigada, Senhor. E nós pedimos que o Senhor continue nos ensinando na nossa vida de oração, que nós tenhamos, Pai, cada dia mais, esse tempo tão maravilhoso, a cada dia, de uma oração perseverante, Senhor, de uma oração que te agrada, com a motivação certa do nosso coração. Senhor, que a cada dia a gente aprenda, Pai, em nome de Jesus, a orar ao Senhor da maneira correta, fundamentados na Tua palavra, Senhor, e que a nossa oração a cada dia seja uma oração que te agrade, que a gente possa adorar ao Senhor, que a gente possa render o nosso coração ao Senhor, que a gente possa apresentar as nossas necessidades, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, a nossa ação de graças. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de poder fazer esse tipo de oração. E muito obrigada, porque a cada dia o Senhor nos ensina um pouquinho mais a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. Muito obrigada, nós te agradecemos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida, que Ele continue aí ainda ensinando e ministrando o teu coração, na tua vida de oração. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.